Boas noites a todos. Dr. Paulo Portas, caros responsáveis pelo CDS-PP e pelo PSD, todos aqueles que se quiseram juntar aqui a nós neste pontapé de saída para estas jornadas conjuntas entre o PSD e o CDS-PP focadas no investimento. Estas jornadas ocorrem de forma muito oportuna. Em primeiro lugar, porque este é, de facto, o tempo de concentrarmos as nossas atenções no futuro. Quando tanta gente perde tanto tempo a revolver sempre o mesmo passado, e em particular o passado que resolvemos bem, eu acho que a melhor imagem que podemos dar ao país é falar do futuro e não do passado. Ora, justamente, a razão por que hoje podemos focar a nossa atenção no futuro e porque podemos dizer que o momento do investimento chegou, foi porque não andámos simplesmente de faxina a fazer o que era necessário e emergente, mas estivemos a lançar as sementes estruturais para o futuro. Esse futuro, portanto, já começou. Julgo que foi muito importante, há pouco, quando observámos a exposição que foi feita pelo Dr. Pedro Gonçalves, referindo várias das reformas que foram realizadas e que já aqui o Dr. Paulo Portas também evocou, em particular o que tem que ver com o Código Fiscal para o investimento. Em simultâneo, nós já podemos apresentar resultados. Nós sabemos o que é que temos à nossa disposição daqui para a frente e qual é o nível de confiança que podemos ter na execução dos novos fundos europeus e das novas oportunidades que são disponibilizadas aos investidores e aos agentes portugueses. E há aqueles que, não sendo portugueses, procuram Portugal para investir. Mas é muito reconfortante poder dizer às pessoas que não estamos simplesmente a fazer um exercício de perspectiva ou de prospectiva, como quiserem, fundadas em convicções ou em simples sentido de adivinhação. Não é apenas a nossa vontade que está em jogo. Nós temos já resultados para apresentar. Na verdade, 2014 foi o ano da retoma do investimento. E, se bem que o mês de dezembro, o último mês do ano, não tivesse sido um mês positivo, que não foi, na verdade, durante todo o ano de 2014, nós assistimos a uma recuperação do investimento como já não víamos há muitos anos em Portugal. E isto só pode ser importante. Mas, em particular, tem significado pela forma como ocorreu. Reparem bem, não é difícil fazer investimento contraindo imensa dívida. Isso é fácil, desde que se tenha a capacidade, evidentemente, de contrair dívida, coisa que muita gente no passado já mostrou que não tinha. Mas, se pudermos pôr o Estado a imprimir dinheiro, coisa que não está disponível, ou a contrair dívida, coisa que nós não fizemos, é mais fácil ver o crescimento do investimento a acontecer. Mas nós não fizemos isso. Pela primeira vez em Portugal, em décadas, o investimento ocorreu em Portugal sem que isso significasse um ónus, um encargo sobre as gerações futuras. Nós, para termos a nossa economia a crescer, com o investimento a aparecer, não criámos mais dívida nem responsabilidades para os portugueses. Não foi, portanto, o Estado que esteve com pouca responsabilidade por trás do crescimento do investimento. Foi, no essencial, investimento privado. Em segundo lugar, esse investimento
ocorreu a um ritmo superior já à retoma do consumo de bens duradouros. O que é muito importante, porque, como sabem, durante os tempos em que vivemos com muitas dificuldades, os que não tinham, mas também muitos dos que tinham, contraíram as suas expectativas e os seus comportamentos seguiram essas expectativas. E, portanto, durante uns anos, como sabemos, a procura interna contraiu. Toda a gente esperava que, quando a economia voltasse a crescer, que houvesse também uma retoma do consumo, evidentemente. Mas o que acontece é que hoje, do lado da chamada procura interna, na verdade, o investimento ocupa já um lugar mais destacado do que o consumo de bens duradouros. O que significa, portanto, que o que estamos a investir para o futuro, para a criação de emprego no futuro, para a geração de riqueza no futuro, tem mais significado do que aquilo que estamos a gastar nos bens duradouros já hoje. Em terceiro lugar, o investimento aconteceu sem que isso tivesse correspondido a um endividamento das empresas. Reparem bem, eu disse há pouco que o Estado não tinha andado irresponsavelmente a endividar-se para poder injetar dinheiro na economia, a investir voluntariosamente na economia, que foram os privados que o fizeram. Mas os privados não o fizeram também, aumentando o seu próprio desequilíbrio, isto é, criando também eles mais dívida. E investiram no essencial em áreas que são áreas competitivas, não áreas protegidas da nossa economia como no passado, mas áreas competitivas onde competimos, portanto, no espaço europeu e fora do espaço europeu na economia global. Ora, estes factos foram acompanhados de uma descida do custo de financiamento para as empresas. É um bem público extraordinário o termos conseguido que a disciplina e a responsabilidade do Estado tivesse, afinal, para as empresas, para as pequenas e médias empresas, para aquelas que estão a competir para criar postos de trabalho, para ganhar cotas de mercado, seja na Europa, seja fora da Europa, pudessem ter contado também com condições de financiamento mais próximas daquelas que se verificam noutros países da Europa. E isso aconteceu, evidentemente, porque nós conseguimos dar boa conta do recado naquilo que era exigível ao Governo concretizar. Ou seja, nós sabemos hoje que não só temos o crescimento da nossa economia fundeado no crescimento do investimento, na retoma do investimento, como estruturalmente a forma como a economia está a crescer e a comportar-se é completamente diferente do que aconteceu no passado. E é por isso que nós temos à nossa frente um modelo de crescimento sustentável e não um modelo de crescimento enganador, que no fundo a única coisa que faz é ganhar tempo até que chegue a fatura para pagar. Essa diferença é essencial. É a diferença que mostra quem sabe criar um novo modelo de desenvolvimento para o país, distinguindo, portanto, daqueles que só defendem o regresso de velhos modelos que prestaram as piores das provas. Isto é, que fizeram crescer o desemprego estrutural, a divergência económica face à média europeia, o atraso e o protecionismo da nossa economia e, portanto, não um modelo de desenvolvimento saudável, mas um modelo a que o país esteve condenado no passado. Ora, eu creio que se o futuro se constrói com investimento, não tenho dúvida nenhuma de que isso só acontece porque há um clima de confiança, como foi aqui muito bem referido pelo Dr. Paulo Portas,
que traz todos os investidores e todos os agentes a correrem riscos, a empreender, a investir sem receio do que possa acontecer no futuro. E isso é essencial. Nós queremos uma sociedade mais justa. Quem não quer? Nós queremos uma sociedade que se possa dirigir ao pleno emprego. Quem é que defende o subemprego ou o desemprego ou o desperdício de capacidades e recursos numa economia? Nós queremos que as pessoas possam aceder às mais elevadas qualificações, possam fugir um bocadinho àquilo que antigamente era a ditadura imposta pela condição de nascimento, da família onde se nascia, da região onde se nascia, e possam atingir os mais elevados graus de formação académica ou profissional. Quem não quer? A diferença entre aqueles que passam a vida a falar daquilo que toda a gente quer, mas não sabe como lá chegar, e aqueles que às vezes, falando menos nisso, investem todos os dias para tornar esse objetivo realidade, é a diferença que vai entre a responsabilidade e a confiança e a irresponsabilidade e o resgate. Ora, nós vivemos um clima de confiança. E ele é essencial para que estas reformas que foram feitas, estes resultados que já atingimos em matéria de investimento, os resultados que os vão acompanhar, como já estão a acompanhar gradualmente, que é a descida do desemprego, o aumento do emprego, mas também do emprego mais qualificado, com geração de maior valor para a nossa economia. A confiança que acompanha todo este processo, para prosseguir, necessita, evidentemente, de ser regada e de ter condições de estabilidade. No passado, eu creio que foi essencial a Portugal, para poder concluir o programa de assistência económica e financeira, ter sabido manter a estabilidade política e social. Se o conseguimos fazer num quadro tão exigente como aquele que já deixámos para trás, seríamos bem tolos se desprezássemos o valor dessa estabilidade e dessa confiança para o futuro. Se fomos capazes, até hoje, de responder afirmativamente a todos os portugueses, mostrando-nos capazes de preservar essas condições elementares, fundamentais, para que o país possa crescer, para que haja emprego e haja sustentabilidade, só depende de nós agora, julgo eu, mostrar aos portugueses que esse trabalho é um trabalho que tem de ter continuidade, que essa estabilidade, não sendo um fim em si mesma, é um meio indispensável para que melhores resultados e mais prosperidade possam ocorrer nos anos mais próximos. Julgo, por isso, que estes dois partidos têm uma responsabilidade muito grande nos tempos que estão para vir. 2015, como também já foi referido, é um ano que, como muitos outros anos, encerra muitas incertezas e muitos desafios. Não há nenhum português que esteja à espera, julgo eu, de ouvir nenhum membro do governo ou candidato ao governo prometer uma sociedade sem risco, sem incertezas, sem problemas. Porque qualquer pessoa percebe que esse mundo não existe. Nós vivemos num mundo que tem desafios complicados à sua frente. Vivemos numa Europa que ainda tem problemas importantes para resolver, os que estão dentro da União Europeia e os que estão nas suas fronteiras a leste, nas suas fronteiras a sul. Muita da estabilidade que nós desejamos para o futuro
para prosperar não estão nas nossas mãos, inteiramente. Mas seria um disparate muito grande que naquilo que está ao nosso alcance nós não fizéssemos tudo o que está às nossas mãos de semear para garantir essas condições. Julgo que estas jornadas que agora vão ter lugar pelo país todo ajudarão a remover uma certa cortina de comunicação que impediu que se visse o que, para além da emergência e da austeridade em que tivemos de viver no passado, se semeou e se preparou para que o país fosse melhor no futuro. Mas este trabalho, que hoje vai ser levado por estas jornadas ao país inteiro, não é um retrato estático do que se fez no passado. Está bem calibrado com os resultados que já alcançamos para mostrar o que podemos concretizar no futuro próximo. Olhando não apenas para os territórios de baixa densidade em Portugal, que têm menos oportunidades do que os outros, mas olhando também para a economia global, não nos confinando ao espaço do mercado interno europeu, fazendo tudo o que está ao nosso alcance para que o acordo comercial com os Estados Unidos possa ser uma realidade, que o acordo com o Mercosul possa ser uma realidade, que o acordo com a China possa render mais frutos e ir mais longe, que a nossa abertura ao mundo seja ainda maior e que os negócios que aqui se possam promover em Portugal atraiam cada vez mais investimento estrangeiro e estão a atrair, confiança no nosso país, nas nossas instituições, na nossa economia, nos portugueses, mas também que os negócios que se cá possam fazer para todo o mundo tenham mais ética, mais responsabilidade, mais sustentabilidade. Porque esses também são bens públicos que não cabe só ao Estado assegurar, mas que cabe à coletividade garantir. Termino, portanto, com uma imagem de muita confiança e de um moderado otimismo. Não há nenhuma razão para que, depois de tudo o que vivemos, dos resultados que alcançamos, possamos pensar que somos menos do que os outros para atingir os mais elevados níveis de realização. Os portugueses não ficarão parados na história, continuarão a reclamar maior exigência, exigência na praxis política, exigência na praxis empresarial, exigência nos seus níveis de formação, no funcionamento dos mecanismos das políticas públicas. Com certeza. Isso é essencial. Não podemos ficar parados no tempo. Aqueles que acham que, chegado o seu caderno de encargos, cumpriram tudo o que tinham para cumprir e que, portanto, realizaram a sua missão, estão a mais, já não são precisos. Aqueles que não aprendem com a história estão condenados, como sabemos, a repetir os mesmos erros. Mas aqueles que têm a humildade de aprender com o que fizeram e que ambicionam mais, abrindo essa experiência a todos os outros, esses, com certeza, são portadores de uma palavra de muito maior esperança do que aqueles que seguem a estratégia do passado e do medo. Acredito que, se já passamos por períodos em que nos assustámos o suficiente com o que nos podia acontecer, hoje estamos em condições de nos podermos deixar entusiasmar o suficiente para que a mudança que o nosso país tem vindo a fazer possa prosseguir e, sobretudo, para que os portugueses possam realizar no seu dia-a-dia a concretização dessa mudança que tanto almejam há tantos anos. E que lhes possamos, portanto, dizer que não estamos condenados a repetir os erros do passado,
que conseguimos sair desse ciclo vicioso que nos governou durante tantos anos e de que consegui-lo depende estritamente de nós. Obrigado.